voltando ao que a gente estava falando, então, eu ia falar a respeito do apóstolo Pedro. Pedro, que foi casado e tal. O, o livro de 1 Pedro diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 3 diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, sem palavra. Então, observe bem como são as coisas, pastor. Esse é o capítulo 1. E aí você vê que é muito comum as pessoas chegarem para você e dizer o seguinte: ah, o marido é o cabeça da família. Aí eu comecei. Semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Tá vendo, pastor? Tá vendo isso aí? Ó, ela não faz isso. Por que ela faz aquilo outro? Por que ela não faz isso? Não faz aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, peraí. Não acabou. Tem mais um pouquinho. Vamos descer mais um bocadinho? Tem versículo 7. Versículo 7? O que está escrito no versículo 7? Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Aí ele foi olhando para mim assim. Como é que é? Exato. Como vaso, mas frágil. Como sendo vossa coerdeira da graça da vida. Para que as vossas orações não sejam impedidas do trono de Deus. Aí ele sentou, encostou e falou: que Bíblia é essa aí, pastor? Ô, pastor, isso não está na minha Bíblia, não. Eu falei: é, filho, sério? Acho melhor você abrir lá direito e ler. Então, veja, a vida, o casamento, é isso aí. Deus não diz que a hora que você está com a cabeça cheia, não é a hora de você lavar o pano. Não é a hora de você fazer a lavagem da roupa que está suja. Pelo contrário, da mesma maneira que não se vai ao supermercado na hora do almoço, porque senão você sai de lá quebrado, falido, você também não vai apurar as coisas com a sua esposa a hora que você estiver aborrecido. Me perdoe uma palavra, é muita ignorância, mas é o que as pessoas fazem. E aí depois chega para o pastor e fala: porque não estou satisfeito. É a dureza do coração. Igual o casal que eu te falei, a mulher virou uma ditadora. A mulher virou uma sequestradora do marido. O que se espera que vai acontecer com um casamento desse? Não vai dar certo. Não pode dar certo. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que o Eterno, nosso Pai Celestial, permitiu que Moisés autorizasse o marido a repudiar e dar carta de divórcio. E olha o que acontece, pastor. Mesmo com uma autorização dessa, que não era para acontecer, os maridos só repudiavam, mas não davam carta de divórcio. Aí o que acontecia? A mulher ficava refém do marido, porque ela não podia casar com outro. Porque se algum outro casasse com ela, ia ser amaldiçoado. Podia ser apedrejado os dois. Olha, o cara não largava o osso. Então o Senhor Jesus disse: se repudiar, tem que dar carta de divórcio, larga o osso.
Larga o osso, porque Deus vai fazer esses ossos sobreviver. Deus vai fazer esses ossos viverem. Vai restaurar a vida dessa mulher, dessa pessoa, e vai levar a ela a encontrar uma outra pessoa que seja digna para ela. Não faça isso. Então, tem pessoas que simplesmente, porque que Deus permitiu que Moisés autorizasse, por causa da dureza do coração. Isso está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio. Por quê? Porque era o marido que não achava graça na mulher porque tinha alguma coisa inconveniente. Inconveniente nada. Inconveniente era o egoísmo dele. É o absolutista da verdade. Como também tem outras mulheres. Também tem mulheres também que são assim. Exigem demais, cobram demais, humilham. Eu sempre digo, eu disse isso na última live e vou repetir. Num relacionamento a dois, viu, Fabrício? Num relacionamento a dois não existe inocente. Os dois são responsáveis. Quando uma empresa está falindo, não tem culpa de um só, não. A culpa é dos dois, dos sócios. Quando o casamento está falindo, a culpa é de um que fez o que não devia e o outro que permitiu que esse um fizesse o que não devia. Então, assim, o divórcio, ele vem e na palavra de Deus diz que se for por motivo de adultério, então um outro casamento não vai ser bem-vindo. Porém, nós sabemos, pastor Carlos Almeida, nós sabemos que a maioria dos divórcios que estão acontecendo aí não é muito por adultério. Adultério até entra na estatística aí, mas ainda é por dureza de coração. Ainda. São duas pessoas que resolveram viver juntas, escolher o casamento e, com o passar do tempo, descobriram que não tinham nada a ver uma com a outra. É muito triste isso. Pastor Carlos, nós estamos com. Bom, Estamos com se fosse somar. 20, falta 16 minutos. Esses 16 minutos, pastor, eu gostaria que o pastor reforçasse aí essa parte interpretativa, porque muitas famílias carregam para si, apesar que o pastor já deu aí quase 60% aí falando sobre os erros do casamento e que leva a pessoa a contrair o divórcio. Mas há uma coisa que precisa a, a, a tomar ciência, que as interpretações que fazem, às vezes, ela é uma interpretação que dá um jugo pesado sobre o casamento. Os dois recebem o jugo pesado, um não pode casar e o outro também. Mas o pastor até já falou aí sobre o repúdio e sobre o adultério. Só que as interpretações bíblicas acabam generalizando em todos os setores. Como serve o pau que vai bater em Chico, também vai bater no Francisco. Aí eu gostaria que o pastor pudesse falar de alguma coisa sobre esta situação. Bom, o Senhor Jesus fala de duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o repúdio, outra coisa é um dos motivos da separação, que é o divórcio. Então o Senhor Jesus fala a respeito dessas duas coisas. Então uma coisa é você se separar da outra pessoa,
E aí começam a dizer, pastor Carlos, que separação só se for por causa de adultério. Não é isso? Não pode separar só se for por causa de adultério. Veja, o conceito de adultério ele é muito amplo. O Senhor Jesus colocou isso numa pequena premissa. Qual? A intenção. Bom, Sabe quem vai falar a esse respeito, pastor? Exatamente o irmão do Senhor segundo a carne. Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo. Ele vai falar isso. E veja, ele fala de uma maneira tão espetacular que chega até a assustar. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode tentar, Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído, voltando ao que a gente estava falando. Então, eu ia falar a respeito do apóstolo Pedro. Pedro, que foi casado e tal. O livro de 1 Pedro diz o seguinte. 1 Pedro capítulo 3 diz o seguinte. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, sem palavra. Então, observe bem como são as coisas, pastor. Esse é o capítulo 1. E aí você vê que é muito comum as pessoas chegarem para você e dizer o seguinte: ah, o marido é o cabeça da família. Aí eu comecei. Semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Tá vendo, pastor? Tá vendo isso aí? Ó, ela não faz isso. Por que ela faz aquilo outro? Por que ela não faz isso? Não faz aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, peraí. Não acabou. Tem mais um pouquinho. Vamos descer mais um bocadinho? Tem o versículo 7. Versículo 7? O que está escrito no versículo 7? Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Aí ele foi olhando para mim assim. Como é que é? Exato. Como vaso, mas frágil. Como sendo vossa coerdeira da graça da vida. Para que as vossas orações não sejam impedidas do trono de Deus. Aí ele sentou, encostou e falou: que Bíblia é essa aí, pastor? Ô, pastor, isso não está na minha Bíblia, não. Eu falei: filho, sério? Acho melhor você abrir lá direito e ler. Então, veja, a vida, o casamento, é isso aí. Deus não disse a hora que você está com a cabeça cheia, não é a hora de você lavar o pano. Não é a hora de você fazer a lavagem da roupa que está suja. Pelo contrário, da mesma maneira que não se vai ao supermercado na hora do almoço, porque senão você sai de lá quebrado, falido, você também não vai apurar as coisas com a sua esposa a hora que você estiver aborrecido. Me perdoa uma palavra? É muita ignorância, mas é o que as pessoas fazem. E aí depois chega para o pastor e fala, porque não estou satisfeito. É a dureza do coração.
Igual o casal que eu te falei, a mulher virou uma ditadora. A mulher virou uma sequestradora do marido. O que se espera que vai acontecer com um casamento desse? Não vai dar certo. Não pode dar certo. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que o Eterno, nosso Pai Celestial, permitiu que Moisés autorizasse o marido a repudiar e dar carta de divórcio. E olha o que acontece, pastor. Mesmo com uma autorização dessa, que não era para acontecer, os maridos só repudiavam, mas não davam carta de divórcio. Aí o que acontecia? A mulher ficava refém do marido, porque ela não podia casar com outro. Porque se algum outro casasse com ela, ia ser amaldiçoado. Podia ser apedrejado os dois. Olha, o cara não largava o osso. Então o Senhor Jesus disse: se repudiar, tem que dar carta de divórcio. Larga o osso. Larga o osso, porque Deus vai fazer esses ossos sobreviver. Deus vai fazer esses ossos viverem. Vai restaurar a vida dessa mulher, dessa pessoa, e vai levar a ela a encontrar uma outra pessoa que seja digna para ela. Não faça isso. Então, tem pessoas que simplesmente, porque que Deus permitiu que Moisés autorizasse, por causa da dureza do coração. Isso está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio. Por quê? Porque era o marido que não achava graça na mulher porque tinha alguma coisa inconveniente. Inconveniente nada. Inconveniente era o egoísmo dele. É o absolutista da verdade. Como também tem outras mulheres. Também tem mulheres também que são assim. Exigem demais, cobram demais, humilham. Eu sempre digo, eu disse isso na última live e vou repetir. Num relacionamento a dois, viu, Fabrício? Num relacionamento a dois não existe inocente. Os dois são responsáveis. Quando uma empresa está falindo, não tem culpa de um só, não. A culpa é dos dois, dos sócios. Quando o casamento está falindo, a culpa é de um que fez o que não devia e o outro que permitiu que esse um fizesse o que não devia. Então, assim, o divórcio, ele vem e na palavra de Deus diz que se for por motivo de adultério, então um outro casamento não vai ser bem-vindo. Porém, nós sabemos, pastor Carlos Almeida, nós sabemos que a maioria dos divórcios que estão acontecendo aí não é muito por adultério. Adultério até entra na estatística aí, mas ainda é por dureza de coração. Ainda. São duas pessoas que resolveram viver juntas, escolher o casamento e, com o passar do tempo, descobriram que não tinham nada a ver uma com a outra. É muito triste isso. Pastor Carlos, nós estamos com. Bom, Estamos com se fosse somar. 20, falta 16 minutos. Esses 16 minutos, pastor, eu gostaria que o pastor reforçasse aí essa parte interpretativa, porque muitas famílias carregam para si, apesar que o pastor já deu aí quase 60% aí falando sobre os erros do casamento e que leva a pessoa a contrair o divórcio. Mas há uma coisa que precisa
a tomar ciência que as interpretações que fazem, às vezes, ela é uma interpretação que dá um jugo pesado sobre o casamento. Os dois recebem um jugo pesado, um não pode casar e o outro também. Mas o pastor até já falou aí sobre o repúdio e sobre o adultério. Só que as interpretações bíblicas acabam generalizando em todos os setores. Como serve o pau que vai bater em Chico, também vai bater no Francisco. Aí eu gostaria que o pastor pudesse falar de alguma coisa sobre esta situação. Bom, o Senhor Jesus fala de duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o repúdio, outra coisa é um dos motivos da separação, que é o divórcio. Então o Senhor Jesus fala a respeito dessas duas coisas. Então uma coisa é você se separar da outra pessoa. E aí começam a dizer, pastor Carlos, que separação só se for por causa de adultério. É isso? Não pode separar só se for por causa de adultério. Veja, o conceito de adultério ele é muito amplo. O Senhor Jesus colocou isso numa pequena premissa. Qual? A intenção. Bom, Sabe quem vai falar a esse respeito, pastor? Exatamente o irmão do Senhor segundo a carne. Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo. Ele vai falar isso. E veja, ele fala de uma maneira tão espetacular que chega até a assustar. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode tentar, Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído, voltando ao que a gente estava falando. Então, eu ia falar a respeito do apóstolo Pedro. Pedro, que foi casado e tal. O livro de 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, sem palavra. Então, observe bem como são as coisas, pastor. Esse é o capítulo 1. E aí você vê que é muito comum as pessoas chegarem para você e dizer o seguinte: ah, o marido é o cabeça da família. Vamos. Aí eu comecei. Semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Tá vendo, pastor? Tá vendo isso aí? Ó, ela não faz isso. Por que ela faz aquilo outro? Por que ela não faz isso? Não faz aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, peraí. Não acabou. Tem mais um pouquinho. Vamos descer mais um bocadinho? Tem versículo 7. Versículo 7? O que está escrito no versículo 7? Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Aí ele foi olhando para mim assim. Como é que é? Exato. Como vaso, mas frágil. Como sendo vossa coerdeira da graça da vida. Para que as vossas orações não sejam impedidas do trono de Deus.
Aí ele sentou, encostou e falou: Que Bíblia é essa aí, pastor? Ô, pastor, isso não está na minha Bíblia, não. Eu falei: É, filho, sério? Acho melhor você abrir lá direito e ler. Então, veja, a vida, o casamento, é isso aí. Deus não disse a hora que você está com a cabeça cheia, não é a hora de você lavar o pano. Não é a hora de você fazer a lavagem da roupa que está suja. Pelo contrário, da mesma maneira que não se vai ao supermercado na hora do almoço, porque senão você sai de lá quebrado, falido, você também não vai apurar as coisas com a sua esposa a hora que você estiver aborrecido. Me perdoe uma palavra, é muita ignorância, mas é o que as pessoas fazem. E aí depois chega para o pastor e fala, porque não estou satisfeito. É a dureza do coração. Igual o casal que eu te falei, a mulher virou uma ditadora. A mulher virou uma sequestradora do marido. O que se espera que vai acontecer com um casamento desse? Não vai dar certo. Não pode dar certo. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que o Eterno, nosso Pai Celestial, permitiu que Moisés autorizasse o marido a repudiar e dar carta de divórcio. E olha o que acontece, pastor. Mesmo com uma autorização dessa, que não era para acontecer, os maridos só repudiavam, mas não davam carta de divórcio. Aí o que acontecia? A mulher ficava refém do marido, porque ela não podia casar com outro. Porque se algum outro casasse com ela, ia ser amaldiçoado. Podia ser apedrejado os dois. Olha, o cara não largava o osso. Então o Senhor Jesus disse: se repudiar, tem que dar carta de divórcio. Larga o osso. Larga o osso, porque Deus vai fazer esses ossos sobreviver. Deus vai fazer esses ossos viverem. Vai restaurar a vida dessa mulher, dessa pessoa, e vai levar a ela a encontrar uma outra pessoa que seja digna para ela. Não faça isso. Então, tem pessoas que simplesmente, porque que Deus permitiu que Moisés autorizasse, por causa da dureza do coração. Isso está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio. Por quê? Porque era o marido que não achava graça na mulher porque tinha alguma coisa inconveniente. Inconveniente nada. Inconveniente era o egoísmo dele. É o absolutista da verdade. Como também tem outras mulheres. Também tem mulheres também que são assim. Exigem demais, cobram demais, humilham. Eu sempre digo, eu disse isso na última live e vou repetir. Num relacionamento a dois, viu, Fabrício? Num relacionamento a dois não existe inocente. Os dois são responsáveis. Quando uma empresa está falindo, não tem culpa de um só, não. A culpa é dos dois, dos sócios. Quando o casamento está falindo, a culpa é de um que fez o que não devia e o outro que permitiu que esse um fizesse o que não devia. Então, assim, o divórcio, ele vem e na palavra de Deus diz que se for por motivo de adultério, então um outro casamento não vai ser bem-vindo. Porém, nós sabemos, pastor Carlos Almeida, nós sabemos que a maioria dos divórcios que estão acontecendo aí não é muito por adultério. Adultério até entra na estatística aí, mas ainda é
por dureza de coração. Ainda. São duas pessoas que resolveram viver juntas, escolher o casamento e, com o passar do tempo, descobriram que não tinham nada a ver uma com a outra. É muito triste isso. Pastor Carlos, nós estamos com... Bom, Estamos com se fosse somar... 20, falta 16 minutos. Esses 16 minutos, pastor, eu gostaria que o pastor reforçasse aí essa parte interpretativa, porque muitas famílias carregam para si, apesar que o pastor já deu aí quase 60% aí falando sobre os erros do casamento e que leva a pessoa a contrair o divórcio. Mas há uma coisa que precisa a, a, a tomar ciência, que as interpretações que fazem, às vezes, ela é uma interpretação que dá um jugo pesado sobre o casamento. Os dois recebem um jugo pesado, um não pode casar e o outro também. Mas o pastor até já falou aí sobre o repúdio e sobre o adultério. Só que as interpretações bíblicas acabam generalizando em todos os setores. Como serve o pau que vai bater em Chico, também vai bater no Francisco. Aí eu gostaria que o pastor pudesse falar de alguma coisa sobre esta situação. Bom, o Senhor Jesus fala de duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o repúdio, outra coisa é um dos motivos da separação, que é o divórcio. Então o Senhor Jesus fala a respeito dessas duas coisas. Então uma coisa é você se separar da outra pessoa. E aí começam a dizer, pastor Carlos, que separação só se for por causa de adultério. É isso? Não pode separar só se for por causa de adultério. Veja, o conceito de adultério ele é muito amplo. O Senhor Jesus colocou isso numa pequena premissa. Qual? A intenção. Bom. Sabe quem vai falar a esse respeito, pastor? Exatamente o irmão do Senhor segundo a carne. Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo. Ele vai falar isso. E veja, ele fala de uma maneira tão espetacular que chega até a assustar. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode tentar, Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído, voltando ao que a gente estava falando. Então, eu ia falar a respeito do apóstolo Pedro. Pedro, que foi casado e tal. O livro de 1 Pedro diz o seguinte. 1 Pedro capítulo 3 diz o seguinte. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, sem palavra. Então, observe bem como são as coisas, pastor. Esse é o capítulo 1. E aí você vê que é muito comum as pessoas chegarem para você
e dizer o seguinte: ah, o marido é o cabeça da família. Vamos. Aí eu comecei. Semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Tá vendo, pastor? Tá vendo isso aí? Ó, ela não faz isso. Por que ela faz aquilo outro? Por que ela não faz isso? Não faz aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, peraí. Não acabou. Tem mais um pouquinho. Vamos descer mais um bocadinho? Tem versículo 7. Versículo 7? É. O que está escrito no versículo 7? Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Aí ele foi olhando para mim assim. Como é que é? Exato. Como vaso, mas frágil. Como sendo vossa coerdeira da graça da vida. Para que as vossas orações não sejam impedidas do trono de Deus. Aí ele sentou, encostou e falou: que Bíblia é essa aí, pastor? Ô, pastor, isso não está na minha Bíblia, não. Eu falei: é, filho, sério? Acho melhor você abrir lá direito e ler. Então, veja, a vida, o casamento, é isso aí. Deus não disse a hora que você está com a cabeça cheia, não é a hora de você lavar o pano. Não é a hora de você fazer a lavagem da roupa que está suja. Pelo contrário, da mesma maneira que não se vai ao supermercado na hora do almoço, porque senão você sai de lá quebrado, falido, você também não vai apurar as coisas com a sua esposa a hora que você estiver aborrecido. Me perdoa uma palavra, é muita ignorância, mas é o que as pessoas fazem. E aí depois chega para o pastor e fala, porque não estou satisfeito. É a dureza do coração. Igual o casal que eu te falei, a mulher virou uma ditadora. A mulher virou uma sequestradora do marido. O que se espera que vai acontecer com um casamento desse? Não vai dar certo. Não pode dar certo. Então o Senhor Jesus deixou bem claro que o Eterno, nosso Pai Celestial, permitiu que Moisés autorizasse o marido a repudiar e dar carta de divórcio. E olha o que acontece, pastor. Mesmo com uma autorização dessa, que não era para acontecer, os maridos só repudiavam, mas não davam carta de divórcio. Aí o que acontecia? A mulher ficava refém do marido, porque ela não podia casar com o outro. Porque se algum outro casasse com ela, ia ser amaldiçoado. Podia ser apedrejado os dois. Olha, o cara não largava o osso. Então o Senhor Jesus disse: se repudiar, tem que dar carta de divórcio. Larga o osso. Larga o osso, porque Deus vai fazer esses ossos sobreviver. Deus vai fazer esses ossos viverem. Vai restaurar a vida dessa mulher, dessa pessoa, e vai levar a ela a encontrar uma outra pessoa que seja digna para ela. Não faça isso. Então, tem pessoas que simplesmente, porque que Deus permitiu que Moisés autorizasse, por causa da dureza do coração. Isso está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio. Por quê? Porque era o marido que não achava graça na mulher porque tinha alguma coisa inconveniente. Inconveniente nada. Inconveniente era o egoísmo dele. É o absolutista da verdade. Como também tem outras mulheres. Também tem mulheres também que são assim. Exigem demais, cobram demais, humilham.
Eu sempre digo, eu disse isso na última live e vou repetir. Num relacionamento a dois, viu, Fabrício? Num relacionamento a dois não existe inocente. Os dois são responsáveis. Quando uma empresa está falindo, não tem culpa de um só, não. A culpa é dos dois, dos sócios. Quando o casamento está falindo, a culpa é de um que fez o que não devia e o outro que permitiu que esse um fizesse o que não devia. Então, assim, o divórcio